O cheiro de óleo de motor e metal quente se tornou para Yara mais familiar do que o aroma de pão doce fresco e canela que ainda um ano antes impregnava suas roupas no curso técnico de gastronomia. A jovem mecânica olhou mais uma vez para dentro do carro para se certificar de que não tinha esquecido de retirar as capas protetoras. No banco estava uma agenda de couro esquecida pelo proprietário. Na capa, em letras douradas discretas, aparecia o nome de um grande holding financeiro, Grupo Arcádia. Ela ficou olhando para o logotipo por alguns segundos, depois saiu do interior do carro e fechou a porta. Diante dela estava um BMW preto reluzente de categoria premium. Não era carro, era uma fera. Ainda ontem ela havia mexido na suspensão dele, e hoje o motor ronronava baixo e regular como se agradecesse pelo cuidado. No box de reparo, entrou Caetano Montenegro, dono daquela beleza, cliente fixo. E como comentavam os mecânicos mais antigos, um apaixonado por acelerar nas estradas fora da cidade, por mais exigente que fosse com o carro. O cliente sorriu e pequenas rugas surgiram nos cantos dos olhos. Está tudo certo. Yara entregou as chaves tentando fazer a voz soar profissional, embora o coração batesse traiçoeiramente forte. Conferi tudo. Troquei os itens necessários. Pode ir tranquilo. Ele se aproximou do carro, passou os dedos bem cuidados pela lataria, e pelo olhar dele, Yara percebeu que o cliente tinha ficado satisfeito. É bom ver uma profissional que sente a máquina. Caetano demorou um instante com a mão sobre a dela ao pegar as chaves. O senhor trabalha na Arcádia? Ela não conseguiu se conter apontando para a agenda. Ouvi dizer que é uma corporação enorme. Caetano soltou uma risada curta. Um pouco. O dia inteiro no escritório, montanhas de documentos. Você não imagina como eu espero a noite chegar para sair da cidade e pisar fundo numa estrada vazia. Às vezes fico até tarde de propósito para pegar menos movimento. Depois piscou para a garota. Espero daqui a um ano, na revisão programada, encontrar você de novo. Yara sorriu, sentindo as bochechas corarem de repente. Boa viagem. E não arrisque demais nas rodovias. Ele assentiu, deixou no balcão um envelope com gorjeta. Isso é para você. Entrou no carro e ligou o motor. O som estava perfeito. A jovem mecânica acompanhou com o olhar o veículo saindo do box, mas não conseguiu aproveitar o momento. Uma notificação da secretária chegou no telefone de trabalho. Yara, assim que estiver livre, passe no escritório do Rômulo. Ao se aproximar da porta da sala, Yara já tinha levantado a mão para bater, mas congelou ao ouvir que o chefe falava com alguém. Sim, doutor Evaristo, está tudo do melhor jeito. Sim, ele já saiu. Com os freios tudo como o senhor pediu. Não se preocupe. Tem uma opção segura. Juro pela minha mãe. Vamos jogar tudo nas costas da bobinha demitida. Yara esperou o chefe terminar a ligação e então bateu. Entre responderam de dentro. Quando a mecânica entrou, Rômulo afastou o telefone de lado com descuido. No rosto dele havia aquele sorriso bondoso de sempre, mas nos olhos semicerrados havia um cálculo frio. Yarinha querida, entra, entra. Me diz uma coisa. Minha filha, você está mexendo naquele esportivo prata no quinto box. Não está. A garota concordou com a cabeça. Era o carro em que ela estava trabalhando naquele momento. Rômulo estava sentado numa poltrona grande de couro que rangia sob seu peso. Sobre a mesa diante dele estavam impressões do orçamento. Entra e Yarinha senta. Ele apontou para a cadeira à frente. Dei uma olhada no seu relatório do esportivo prata. A dona parece ser alguma empresária, certo? Yara assentiu de novo, acomodando-se na beirada da cadeira. Então por que essa quantia tão modesta? O dono da oficina estreitou os olhos de maneira astuta. Era um problema pequeno, começou a explicar a mecânica. Um defeito comum no sensor do nível do limpador de para-brisa. Os contatos oxidaram. Limpei tudo, troquei a vedação. 15 minutos de serviço. Rômulo olhou com mais atenção para a jovem funcionária. No rosto dele apareceu uma expressão de decepção. 15 minutos então. O chefe bateu nos papéis com um dedo curto e grosso. Pois eu olho aqui e não vejo o principal. Sabe o que falta? Faltam mais 200 mil reais, Yara. A mecânica piscou achando que tinha entendido errado. 200 mil. Para um valor desses naquela oficina, seria preciso pelo menos desmontar metade do motor ou instalar um sistema multimídia caríssimo. Eu não entendo, Yara gaguejou. Que 200 mil ali tem peça de 300 reais e mão de obra na tarifa mínima. Rômulo suspirou pesadamente e se inclinou para a frente, colocando as mãos gordas sobre a mesa. Me escuta com atenção, menina. Você trabalha aqui há 2 meses.
Trabalha razoavelmente bem. Suas mãos sabem o que fazem, isso é verdade. Mas se você quer continuar na minha equipe e ganhar dinheiro bom, precisa aprender a regra principal deste estabelecimento. Ele fez uma pausa olhando fixamente nos olhos dela, como se testasse sua resistência. Se o dono de um carro desses não entende nada de mecânica, e essa madame claramente nem sabe de que lado fica o capô, então esse tipo de trouxa precisa ser tosquiado. É a lei dos negócios. Você vai sair daqui agora e fazer um novo orçamento. Quando a cliente aparecer, vai explicar que o defeito do sensor era apenas sintoma de uma falha crítica no módulo eletrônico central e que foi preciso trocar com urgência por R$200 mil, senão o carro poderia pegar fogo no meio da rodovia. Não precisa fazer nada no carro, só apresentar a conta. Yara sentiu um nó subir pela garganta. O senhor está me propondo enganar a cliente. A voz dela tremeu, mas o olhar continuou firme. Cobrar por um conserto que não existiu. O homem gordo olhou para ela como se ela fosse maluca. O rosto dele começou a ficar vermelho, revelando a verdadeira natureza de um pequeno predador. Estou te propondo ser esperta, minha flor, ele sibilou ainda, tentando manter a máscara de falsa simpatia. Nós não trabalhamos aqui por obrigado. Vai, fecha a ordem como eu mandei. Eu preciso de mecânicos que saibam fazer dinheiro. A garota se levantou bruscamente da cadeira. Rômulo, não me peça isso. Eu não vou fazer. Por dentro tudo nela tremia de indignação e decepção. Por um instante, um silêncio tenso pairou na sala. O rosto do dono da oficina se contorceu de raiva. Ele puxou uma folha em branco da impressora e a jogou com força sobre a mesa. Eu pensei que você fosse gente normal, rosnou. Escreve sua demissão agora e adeus. Em 5 minutos não quero nem sentir seu cheiro aqui. Ele estreitou os olhos. Muito certinha, não é? Vamos ver onde você vai arrumar emprego com as minhas recomendações. Pode deixar que vou providenciar. Com a mão trêmula, Yara escreveu algumas linhas. Ela se sentia como se tivesse sido moída por dentro. Quando assinou a folha, Rômulo a arrancou da mão dela e jogou na gaveta. Depois, inesperadamente, agarrou-a com força pelo cotovelo e praticamente a empurrou do bloco administrativo até o vestiário. Esperou que ela se trocasse e juntasse suas coisas depois, a conduziu pela oficina inteira, onde o trabalho seguia em pleno ritmo. Os mecânicos colegas com quem ela havia brincado naquela mesma manhã levantavam a cabeça e olhavam enquanto ela passava. Parece que resolveu bater de frente, alguém murmurou baixo. Rômulo a levou pelo galpão de maneira demonstrativa, depois parou na saída dos fundos e gritou: viram? É assim que termina quem se acha mais esperto que o chefe. Agora rua, queridinha. Ele a empurrou com o corpo pesado e Yara, quase tropeçando, foi parar na calçada. A porta metálica pesada bateu atrás dela com um estrondo separando-a do emprego dos sonhos pelo qual ela tanto havia lutado. A garota ficou parada na rua, apertando a mochila contra o peito. O sol cegava. Nos ouvidos ainda ecoava a voz do chefe. Os lábios tremiam contra sua vontade. Yara caminhou pela calçada sem prestar atenção no caminho. As paredes cinzentas de concreto do complexo passavam ao lado dela. Como tudo podia ruir em poucos minutos, 1 hora antes ela entregava as chaves do BMW com orgulho e recebia elogios do dono. Agora estava jogada na rua diante de todos. A humilhação ardia sem piedade. Por algum motivo lembrou-se da infância, quando quase não saía da garagem onde o pai e o irmão viviam mexendo em velhos Gol quadrados e Chevettes. Os mais velhos a deixavam participar do processo, incentivavam, explicavam o que era cada coisa. A menina ouvia atentamente as discussões, observava como eles resolviam defeitos e, com o tempo, depois de tanto ouvir e ver, começou a entender bastante de mecânica. Mais tarde, já no curso técnico de gastronomia do Senac, para onde foi seguindo as amigas, esse interesse por carros continuou sendo um passatempo secreto. Um dia, o carro de uma professora não ligou no estacionamento. Yara, sem pensar 2 vezes, ofereceu ajuda e, com muita dificuldade, convenceu a dona de que conseguiria resolver. Quando abriu o capô e corrigiu o defeito com habilidade, a professora ficou encantada. Yara, animada com aquele sucesso, entendeu definitivamente que seu lugar não era na cozinha, mas numa oficina. Pouco depois, arriscou ligar para o primeiro anúncio que encontrou procurando ajudante de mecânico. Era uma oficina pequena onde os rapazes trabalhavam mais por paixão do que por dinheiro. Foi ali, mexendo numa velha Rural Willys, que ela viu alguém colocar nela a mecânica de um BMW,
transformando aquela senhora silenciosa em uma verdadeira alemã de alma brasileira. Aquela experiência a inspirou tanto que ela trabalhou naquele lugar por 2 anos. Depois, graças a um treinamento oficial numa fábrica na Alemanha e a ótimas recomendações, conseguiu emprego numa grande e moderna oficina de São Paulo, pertencente a Rômulo. Para Yara, aquilo era uma conquista, o verdadeiro topo do sucesso. Depois viria apenas crescimento profissional. E talvez, quem sabe, embora ela nem ousasse sonhar demais, sua própria oficina no futuro. E agora, de repente, ela estava do lado de fora do portão. Não conseguia entender como seu caminho profissional havia sido interrompido de forma tão brusca, demitida, jogada para fora como a última idiota. Yara continuou caminhando sem saber para onde. As palavras recentes de Rômulo na ligação voltaram sozinhas à mente. Vamos jogar tudo nas costas da bobinha demitida. Yara parou de repente. Dentro dela, uma suspeita desagradável começou a se mover. Tentou se lembrar melhor da conversa ouvida por acaso. Algo sobre os freios daquele carro que ela havia revisado no dia anterior. Mas ela mesma tinha verificado tudo. O sistema estava funcionando. Ou será que não? Depois do que havia acontecido meia hora antes, ela não confiava em mais nada. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que precisava descobrir. Não tinha o contato do cliente, mas o logotipo do Grupo Arcadia na agenda dele tinha ficado gravado na memória. Digitou o nome da empresa no celular e rapidamente encontrou o endereço da sede. Era um imponente centro empresarial na região da Faria Lima. Yara esperou um carro por aplicativo e, entrando no banco de trás, disse o endereço. O prédio do Grupo Arcadia surgiu diante dela com fachadas de vidro brilhante e linhas rígidas. A garota de camiseta e jeans rasgado passou pela portaria até o estacionamento. O segurança da guarita nem levantou os olhos do monitor. Yara caminhou devagar entre as fileiras de carros estacionados procurando a silhueta conhecida. Por fim, em uma vaga um pouco afastada da massa principal de veículos, viu o mesmo BMW preto que havia entregado ao dono naquela manhã. Aproximou-se e deu a volta no carro, examinando atentamente as rodas. Abaixou-se junto a uma delas. No asfalto bem abaixo da pinça de freio, havia marcas úmidas fracas quase imperceptíveis de fluido de freio. Ela sabia perfeitamente o que poderia acontecer na estrada se o fluido vazasse do sistema. Abaixou-se mais apesar de precisar se deitar parcialmente no asfalto e passou a mão pela borda interna da roda. Nas pontas dos dedos ficou um rastro oleoso característico. Aquilo significava uma coisa: o sistema havia sido esvaziado de propósito. Ela não sabia exatamente quanto fluido ainda havia na linha, mas visualmente estava claro: os freios estavam extremamente inseguros e poderiam falhar a qualquer momento. Yara se levantou tentando organizar os pensamentos. Precisava apenas encontrar o dono, explicar tudo, e ficaria tudo bem. Ei, parada aí! Uma voz grossa rosnou atrás dela. O que você está fazendo aí? O que está aprontando, hein? Yara, pega de surpresa, virou-se assustada. Um segurança grande se aproximava rapidamente, decidido. Os olhos dele se estreitaram, examinando Yara dos pés à cabeça. Preciso falar com o dono do carro, respondeu Yara com firmeza. Urgente. O segurança riu com desprezo, avançando. Ia arriscar o carro, murchar pneu, conheço gente assim. Some daqui antes que eu te jogue pelo portão. Ele agarrou o cotovelo dela com brutalidade, claramente disposto a tirar. Lá dali a força. Escute, Yara tentou se soltar. Eu sou mecânica. Esse carro está com defeito. Você já se olhou, moleca? Cortou o segurança, arrastando-a para a saída. Naquele momento, Caetano Montenegro saiu pelas portas do centro empresarial. Sem olhar para os lados, caminhava em direção ao carro com o telefone no ouvido. Com as últimas forças tentando se livrar do aperto, Yara gritou: Senhor Caetano, espere. Caetano se aproximou do carro. Na voz dele havia distância profissional. Estou indo embora. Vou trabalhar de casa. Por hoje não há mais assuntos urgentes. Yara virava a cabeça enquanto o segurança a arrastava e viu o homem entrando no carro. Tudo dentro dela se apertou. Por favor, não ligue o carro, ela gritou, virando-se a voz já rouca. O dono do carro luxuoso não ouviu. O motor respondeu com um ronco profundo. O tempo se comprimiu como uma mola tensa. Yara se abaixou, de repente escapou do aperto do segurança e, sem pensar, arrancou o tênis do pé. O calçado descreveu um arco no ar e bateu com força no para-brisa. Caetano se assustou e, abrindo a porta, olhou para fora. Primeiro olhou para cima sem entender, depois começou a procurar ao redor.
Nesse instante, o segurança, furioso com a desobediência da garota, pegou o cacetete e levantou o braço pronto para bater. Ei, o que está acontecendo? O grito de Caetano soou seco no estacionamento. O segurança congelou. O cacetete ficou suspenso no ar. Montenegro se aproximou com passos rápidos. O rosto dele se tensionou ao reconhecer Yara. Depois lançou um olhar duro para o homem de uniforme preto que ainda segurava o braço da garota. O que você está fazendo? A voz do motorista do BMW era seca e exigente. Senhor Caetano, ela estava aqui. Gaguejou o segurança abaixando o braço. Estava rondando seu carro. Queria furar os pneus. Eu só... Você está prestando relatório ou resmungando, interrompeu Caetano, e na voz dele surgiu aço. Para usar força contra uma garota você é valente, mas para explicar direito parece que tem farofa na boca. Volte para seu posto. O segurança curvado correu para a guarita sem olhar para trás. Yara se levantou devagar do asfalto e esfregou o pulso machucado que o segurança havia torcido durante a pequena luta. Caetano olhou para o tênis caído perto do carro e não conseguiu evitar um leve sorriso. Yara, por que você está aqui? Aconteceu alguma coisa? Ele voltou o olhar para ela. A garota limpou com a palma da mão o suor da testa causado pela luta recente e começou a falar depressa. Escute, seus freios estão com problema. Se o senhor saísse do estacionamento, sofreria um acidente. Alguém sabotou o sistema. Caetano franziu a testa. O sorriso desapareceu. Não invente. A luz do sistema de freio não acendeu. Eu vim da oficina até aqui. São uns bons 20 quilômetros pela cidade. Se os freios não funcionassem, eu teria sentido. O fluido está vazando aos poucos. Yara se aproximou da roda e apontou para a pinça úmida. No sistema de freio sempre fica um volume residual. Foi suficiente para o senhor chegar até aqui em trânsito tranquilo, mas numa frenagem brusca não haverá pressão suficiente. A cada vez que o senhor pisa no pedal, sai mais um pouco de fluido. Se tentar frear de repente em alta velocidade, o pedal vai afundar até o chão. A garota pensou por um segundo. Quanto ao sensor, posso verificar. Enquanto o jovem empresário se agachava perto da roda e observava as marcas de vazamento que ela havia mostrado, Yara encontrou uma pequena ponte de fio de cobre enfiada entre dois contatos no conector, ligado ao reservatório vazio, onde deveria estar o fluido de freio. Ela mostrou ao dono do carro o truque improvisado que impedia o aviso de aparecer no painel. O rosto de Caetano ficou sério. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, depois ergueu para ela um olhar pesado. Se isso não foi erro seu, então como sabia que havia problema nos freios? Yara hesitou. Depois, lembrando-se da cena daquela manhã na sala de Rômulo, respondeu: Hoje eu ouvi sem querer uma conversa do meu chefe ao telefone. Ele falava com alguém chamado Dr. Evaristo sobre seus freios. O dono do carro se levantou de repente e pareceu crescer diante dela. Evaristo Barcelos, meu tio, ele respirou empalidecendo. Olhou para algum ponto além dela com olhar vazio. Depois disse: Dr. Evaristo é meu tio de sangue e acionista minoritário da empresa. Nossa relação sempre foi complicada. Eu sabia que ele tinha negócios obscuros no passado, mas nunca imaginei que seria capaz de ordenar um atentado para controlar minha companhia. Então o senhor é quem perguntou Yara, já começando a entender, mas ainda sem acreditar. Eu sou o presidente dela, respondeu ele automaticamente. Caetano olhou para Yara parada diante dele, despenteada com o pulso avermelhado. Nos olhos dele o bom senso lutava contra o horror de compreender a verdade. Ele não explicou mais nada. Apenas segurou a garota pela mão e a puxou em direção à entrada principal do centro empresarial. Caetano e Yara entraram na sala da diretoria. Com uma ordem curta, Montenegro mandou a secretária chamar o advogado corporativo. Em uma sala ampla com uma placa indicando o diretor financeiro Dário Queiroz, um homem maduro calvo de óculos estava sentado atrás de uma mesa larga. Ao ver os dois entrarem, o diretor financeiro se assustou. Queiroz, telefone na mesa. Agora. A voz de Caetano soou assustadoramente dura, e o homem obedeceu involuntariamente sem sequer tentar argumentar. Na porta apareceu um homem, aparentemente o advogado, e parou à espera. Senhor Caetano, o que está acontecendo? Conseguiu dizer Queiroz, tentando colocar no rosto uma expressão de surpresa, mas gotas de suor já surgiam em sua testa. O presidente da empresa se inclinou sobre a mesa do diretor financeiro, apoiando as palmas nela. Yara ficou um pouco afastada
e viu os músculos do maxilar de Caetano se moverem. Aquilo contrastava muito com o cliente galante que ela havia conhecido pela manhã. Agora era um líder duro que, pelo olhar assustado do diretor financeiro, realmente impunha respeito naquele lugar. Você armou o acidente para mim. Caetano cravou os olhos no homem de óculos. Eu sei de tudo. Negar é inútil. Foi ideia sua ou tinha mandante? Queiroz ficou tão pálido que seu rosto quase se confundiu com a camisa branca. Abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Você tem exatamente 1 minuto, continuou o presidente. Ou vai responder na justiça por tentativa de homicídio, e eu farei tudo para que pegue a pena máxima ou colabora, e eu te dou a chance de sair em silêncio. O diretor financeiro começou a tremer e assentiu rapidamente. Caetano chamou o advogado e depois apontou para o smartphone de Queiroz sobre a mesa. Ligue para Barcelos, ordenou Montenegro. E pelo amor de Deus, não deixe ele desconfiar de nada. O advogado pareceu entender tudo e ligou o gravador no próprio telefone. Queiroz pegou o celular com as mãos trêmulas. Errou várias vezes o contato antes de conseguir fazer a chamada. A sala foi preenchida pelos toques monótonos no viva-voz. Sim, Dário. A voz grave e aveludada no telefone soava surpreendentemente alegre e melosa. Doutor Evaristo. Queiroz engoliu em seco. Sua voz tremia visivelmente. Acabaram de me ligar. Notícia trágica. O carro do Sr. Caetano foi encontrado fora da pista no quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes. Ele não sobreviveu. No telefone houve um breve silêncio. Em seguida veio uma exclamação alta de alegria. Excelente notícia. Dário, excelente. Evaristo nem tentou esconder o entusiasmo. Esse moleque atrapalhou demais com seus princípios. Agora a empresa é nossa. E o Romulinho, meu velho amigo, não falhou. Não foi à toa que começamos juntos no boxe tantos anos atrás. Homem confiável, fez tudo certinho. Caetano ouviu aquilo imóvel como uma estátua. Yara viu um músculo saltar no rosto dele ao ouvir a traição do próprio tio. Ela queria se aproximar e apoiá-lo de alguma forma, mas sabia que não era o momento. Agora vou ligar para o Rômulo e agradecer, continuou Barcelos quase engasgando de alegria. E você, Dário, largue tudo e venha para cá. Vamos comemorar a vitória como se deve. O clube de campo perto da represa, lembra, já vou mandar prepararem tudo. Não demore. Caetano tirou o telefone dos dedos encolhidos do diretor financeiro e encerrou a chamada. A sala mergulhou em silêncio. Gravou, perguntou Montenegro ao advogado. Sim, senhor Caetano, respondeu ele. Queiroz cobriu o rosto com as mãos. Chame a segurança, disse Caetano. Que ele não saia daqui até a polícia chegar. Quando todos saíram e a porta se fechou atrás deles, o presidente da empresa se sentou lentamente na beirada da mesa e soltou o ar. Toda a postura de combate desapareceu. Restou apenas um cansaço imenso. Yara viu que ele fechou os olhos. Naquele instante ele parecia muito vulnerável. Ela se aproximou em silêncio, parou ao lado dele e colocou uma mão quente em suas costas. Obrigado, Yara, disse ele baixinho sem abrir os olhos. Se não fosse sua coragem, eu provavelmente estaria agora nas notícias policiais. Mas você está vivo. Não é hora de desmoronar, encorajou a garota. Caetano abriu os olhos e olhou para ela. No olhar dele passou uma sombra de gratidão misturada com algo mais quente, algo que Yara ainda não havia notado antes. Você tem razão. Nada terminou ainda, respondeu ele. Agora precisamos visitar meu tio e esse Rômulo. Você vem comigo até a represa. Claro que vou, sorriu Yara. E o sorriso dela saiu duro. Quero ver esse gorducho engasgar com os próprios canapés. O clube de campo os recebeu com música alegre. À mesa junto à janela panorâmica coberta de petiscos e garrafas abertas de espumante estavam 2 homens. Dr. Evaristo Barcelos, um homem sólido com uma camisa clara aberta no colarinho, e Rômulo, que usando um paletó de festa parecia inchado e ridículo. Eles riam, davam tapinhas nos ombros um do outro, e Rômulo agitava uma taça pela metade. Quando Caetano e Yara entraram no salão, o riso cessou. Os 2 sentados congelaram como se tivessem sido petrificados. Os rostos mudaram rapidamente de cor do vermelho alcoólico para um branco mortal. Caetaninho, que surpresa a Evaristo, foi o primeiro a se recompor. O rosto dele se contorceu num sorriso pegajoso e falso. Estávamos justamente lembrando os velhos tempos. Vai se juntar a nós. Caetano se aproximou da mesa. Pare de fingir, tio. Eu sei que você organizou um atentado contra mim. Ele apontou com a cabeça para Yara.
Esta corajosa mecânica percebeu a tempo que meu sistema de freios foi sabotado de propósito. Essa menina mecânica Evaristo riu, mas o riso soava falso. Caetano, você está falando sério. Rômulo, cujo rosto já ficava vermelho de raiva, rosnou, apontando para a garota com o dedo trêmulo. Vai escutar essa porcaria agora. Essa vagabunda está mentindo. Eu a demiti hoje de manhã por irresponsabilidade e serviço mal feito. Agora ela inventa histórias porque não consegue aceitar. Ela não sabe apertar duas porcas. Que especialista é essa? Caetano soltou um riso curto e olhou para ele com desprezo aberto. Ah, Rômulo, era melhor você ter ficado calado. Então o jovem empresário tirou o telefone e apertou o botão de reprodução. O salão foi preenchido pela voz clara e reconhecível de Evaristo Barcelos. Agora a empresa é nossa. E o Romulinho, meu velho amigo, não falhou. Fez tudo certinho. O rosto do dono da oficina se alongou. Ele lançou um olhar furioso para Evaristo e avançou contra ele. Seu velho idiota. Você discutiu essas coisas por telefone. Me arrastou para o fundo junto com você. O gordo se levantou tentando correr para a saída, mas Yara deu um empurrão firme em seu ombro. Surpreso e bêbado, Rômulo caiu de volta no sofá com um estrondo. Ainda não terminamos com você, disse ela secamente. Rômulo abriu a boca para gritar alguma coisa, mas naquele momento policiais começaram a entrar no salão, acompanhados pelo advogado da empresa de Caetano. Yara se virou para os policiais apontando para o ex-chefe. Registrem no boletim que eu exijo a investigação da oficina dele. Lá existe um sistema inteiro de fraude. Eles cobram valores enormes dos clientes por reparos que nunca fazem e colocam vidas em risco. Rômulo tentou se mover, mas o policial segurou firmemente suas mãos algemadas. Quando os criminosos eram levados para fora, Caetano olhou para Yara com admiração evidente. No olhar dele, havia gratidão pela coragem e determinação que ela havia demonstrado naquela batalha. Ele se aproximou, pegou a mão dela com cuidado e Yara sentiu os dedos dele tremerem levemente. Ela apertou a mão dele em resposta. Mais tarde, Evaristo Barcelos recebeu uma longa pena de prisão por organizar uma tentativa de homicídio. Rômulo foi preso logo em seguida. Além disso, a investigação atribuiu a ele não apenas fraudes em reparos e enganos sistemáticos contra clientes, mas também uma rede de lavagem de dinheiro, o que garantiu ao empresário muitos anos de uniforme de presidiário longe da vida luxuosa que tanto apreciava. Dário Queiroz, graças à confissão espontânea e à colaboração com a investigação, recebeu pena em regime condicional, mas foi proibido para sempre de ocupar cargos de direção no setor financeiro. Depois que os bens de Rômulo foram colocados em leilão como parte do confisco, Caetano Montenegro comprou discretamente a oficina com todos os equipamentos e a carteira de clientes. Certo dia ele convidou Yara para ir até a oficina vazia. Agora o lugar estava silencioso. Isto é seu, disse o jovem empresário entregando a ela uma pasta com documentos. Meu Yara perguntou sem compreender. Juridicamente você é a proprietária. Mas há condições. Já conversei com uma instituição especializada. Você vai estudar gestão. Enquanto isso, uma pessoa de confiança minha, um administrador experiente, vai ajudar. Ele cuidará da contabilidade e dos horários. Você ficará responsável pela técnica, pela qualidade e pela alma da oficina. Yara olhou para os elevadores vazios, ainda sem conseguir entender a dimensão do que estava acontecendo. Seu sonho não era apenas apertar parafusos, mas criar um lugar onde mecânicos trabalhassem com honestidade e coração. De repente, esse sonho se tornava realidade. Ela não se conteve. Jogou-se no pescoço de Caetano, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nunca tinha sido boa com palavras bonitas, mas agora, com o rosto escondido no ombro dele, apenas disse: "Obrigada. Você nem imagina o que isso significa." Caetano a abraçou com mais força, sentindo que aquele momento era mais importante para ele do que qualquer vitória empresarial. "Imagino sim", respondeu ele. "Mais do que isso, quero estar ao seu lado para ver você se tornar a melhor nisso." O relacionamento dos dois se desenvolveu devagar, como uma revisão completa de motor bem feita, com atenção aos detalhes e sem pressa desnecessária. Caetano se tornou não apenas um investidor, transformou-se para Yara em alguém com quem ela podia conversar sobre tudo, desde o destino das próximas férias até estratégias de negócio. Juntos escolheram um gerente, um homem da velha guarda, honesto e meticuloso, que se tornou um excelente mentor para Yara no mundo dos negócios. Agora ela entrava na oficina como proprietária de verdade.
E todas as noites no estacionamento, o conhecido BMW preto a esperava. E esse era o final mais feliz de cada dia, exatamente como ela só podia sonhar. Escrevam nos comentários se gostaram da minha história e não deixem de se inscrever no nosso canal. Daqui a poucos dias uma nova história será publicada aqui. Não percam. M.